Olá, bom dia. Sexta-feira, 1º de abril, está no ar o 30 Minutos. As receitas da Prefeitura de Patos de Minas aumentaram 25%, entretanto, os débitos cresceram 38%. A matemática preocupa, já que a saúde financeira do município está desequilibrada. E ainda, segundo os vereadores, falta transparência nas informações. E tem mais. Vereadores de Patos de Minas se reúnem para votar reajuste dos salários dos servidores municipais, mas projeto não é enviado à Câmara. Conta de luz fica mais barata, mas preço dos medicamentos sobe. Valor do quilo do frango aumenta 10% em apenas um mês e deixa consumidores preocupados. Os detalhes a partir de agora. Sem opção, os servidores municipais de Patos de Minas concordaram com o reajuste de 10,5% apresentado pela Prefeitura. Entretanto, o projeto de aumento que deve ser aprovado pela Câmara ainda não foi entregue aos vereadores. Os vereadores foram para a reunião dessa quinta-feira com a missão de votar o reajuste de cerca de 10,5% concedido aos servidores públicos municipais. Mas o projeto simplesmente não chegou à Câmara. Já tinha comunicado aos senhores vereadores que o aumento estaria na Câmara e todos os vereadores, em totalidade, se dispôs a se votar esse projeto do aumento dos servidores nessa data de hoje. Mas, infelizmente, o prefeito não mandou o projeto. O atraso preocupa ainda mais os servidores públicos municipais, que aprovaram o reajuste por falta de opção. É verdade, os servidores aprovou em Assembleia esse índice, mas frustrado, entendendo também a crise financeira que a gente está vivendo nesse momento. De acordo com o aumento proposto pela Prefeitura, os servidores estão perdendo uma média de 2,67% já percas salariais. O presidente da Câmara prometeu convocar os vereadores assim que o projeto chegar. Assim que ele chegar, se for preciso de reunião extraordinária, nós estamos à disposição. Nós já conversamos com todos os vereadores se dispõem a vir à Câmara numa reunião extraordinária para que seja votada esse aumento dos servidores. Na reunião dessa quinta-feira, o transportador escolar, José Leonardo, usou a tribuna para alertar os vereadores sobre as propostas apresentadas pelo Executivo para o serviço. Eu acho viável ao monitor, nós vamos empregar mais 77 pessoas no município, mas vai gerar uma receita de 2 milhões por ano. Eu acho que eles deviam pensar bem, deixar mudar o governo, que está no final do governo, esperar votar o orçamento, ver se o orçamento cabe alguma alteração, porque despesa tem que ter receita, E você votar, você alterar uma lei que vai dar 2 milhões por ano sem saber se tem receita. Ele disse que a exigência por ônibus mais novos pode espantar gente interessada no serviço. Antigamente aconteceu isso, eles alteraram a lei para 15 anos. Aí fizeram a licitação no próximo governo, aí veio a licitação vazia, não teve interessado. Aí eles mandaram o projeto para a Câmara nas carreiras para alterar a lei de novo para 25 anos, para preencher as vagas. Então eu acho que se eles reduzirem o ano dos ônibus para 15 anos, por exemplo, arrisca o município ter que assumir o transporte escolar por inteiro. Se for mudar o ano de ônibus hoje, um ônibus mais novo hoje custa R$200 mil. Hoje o transportador não tem nenhum que tem condição de comprar um ônibus de R$200 mil. As mudanças foram apresentadas após a morte de uma estudante atropelada pelo próprio ônibus em que viajava. O vereador Lindomar Tavares disse que as mudanças no serviço de transporte escolar serão analisadas com cuidado na Câmara Municipal. Nós demos garantias ao representante dos motoristas que, chegando, é um compromisso do Executivo enviar com essas mudanças, nós vamos, a Comissão de Educação, reunir, chamar inclusive os representantes dos motoristas, mostrar para eles, discutir, debater, se algo pode ser proposto para melhorar, faremos isso. Não estamos pensando em causar prejuízo a nenhum sistema, especialmente aos motoristas de ônibus que trabalham, são sacrificados.
Pois é, e mesmo com atraso no pagamento, a Concerbras decidiu renovar o contrato temporário com a Prefeitura de Patos de Minas por mais 90 dias. Mas alguns serviços não serão realizados mais pela empresa. O serviço de limpeza e coleta de lixo em Patos de Minas é um assunto que tem gerado polêmica. Nos últimos 3 meses, a Concerbras, que assinou contrato temporário com a Prefeitura, realizou todo o trabalho de limpeza, coleta de lixo e poda de canteiros na cidade. Mesmo com dificuldades para receber os valores acordados, o serviço foi prestado. Os problemas, às vezes, é questão de atraso de pagamentos. A gente está na expectativa, às vezes não paga uma parte, não paga tudo. Então, mas isso aí a gente tem feito um trabalho que desse para sustentar. O contrato temporário entre Concerbras e Prefeitura foi assinado no dia 1º de janeiro e se encerrou neste dia 30 de março. Durante esse período, nenhum processo licitatório para a contratação de uma empresa de limpeza foi bem sucedido. Com o término do acordo, um novo contrato temporário foi assinado. Mas dessa vez, a Concerbras não ficará responsável pela varrição e nem pelos serviços de jardinagem. Nos pediram para a gente renovar o contrato por mais 90 dias, apenas na área de coleta de resíduos e na operação do aterro sanitário. A parte de varrição e capina não é mais responsabilidade da Concerbras. É uma situação que eu não sei como vai ser feita agora, deve ser feito um novo processo licitatório. E aí, se for um preço dentro dos padrões normais do que a gente precisa, aí nós vamos estar participando com o objetivo de vencer a licitação. A seguir, você vai ver que conta de luz fica mais barata, mas preço dos medicamentos sobe. Valor do quilo do frango aumenta 10% em apenas um mês e deixa consumidores preocupados. Agora, 11h40. Amanhã, o curso de Medicina Veterinária do Unipam realiza o dia de campo Amigo Carroceiro no Galpão do Produtor de 8 da manhã ao meio-dia. Serão oferecidas vacinas e vermífugos aos equinos que são utilizados em carroças. Serão feitos ainda os cadastros dos animais e de proprietários para futuros atendimentos no Centro Clínico Veterinário. E uma notícia que não agradou nada aos consumidores foi o aumento do preço do frango. Em apenas um mês, foi 10% a mais. A situação é explicada pela alta do dólar e das exportações. O frango faz parte do cardápio diário dos brasileiros. Os cortes possibilitam as mais variadas e deliciosas receitas. O valor nutricional é rico, se encaixa em qualquer dieta. E o preço cai bem no orçamento de todas as classes sociais. O frango, a vantagem dele é essa, né? Que tem os produtos mais em conta, desde o pezinho de frango, dorso, até a carne de peito, coração, que são produtos mais nobres, então cabe em todos os bolsos. Quem está acostumado a optar pelo frango por causa do custo, no entanto, tem se assustado com os preços praticados no mercado. Em apenas um mês, o aumento foi de 10%. O preço do quilo de frango vivo subiu de R$ 2,80 para R$ 3,10. No varejo, o reajuste foi ainda maior. O quilo passou de R$ 5,99 para R$ 6,99. Os cortes nobres, como peito, coração e coxas, seguiram na mesma proporção. O aumento no preço do frango é provocado por 2 fatores. O primeiro, a alta do dólar, que tornou a produção mais cara. E o segundo, o aumento das exportações, principalmente para a Rússia, que reduziram a oferta do produto para o mercado interno. Tudo isso em plena entre-safra do milho, que é o principal alimento dessa ave. Com o aumento do dólar, houve um aumento também nas exportações. Com isso, o mercado interno ficou um pouco sem frango. E também com o alto custo de milho, de soja, e isso está assustando os produtores. Com isso, tem diminuído também a criação de frango. Então, o mercado brasileiro está com pouco frango. Esse frigorífico em Patos de Minas
têm encontrado dificuldades para comprar frangos vivos nas granjas. Bastante dificuldade de encontrar frango no mercado. Nós estamos, às vezes, abatendo até um frango menor para poder atender o nosso cliente, devido a essa falta de frango. O momento de baixa na oferta, que pressiona o preço para cima, no entanto, deve ser passageiro. O empresário do setor, José Carlos Caixeta, afirma que a expectativa é de que a situação se normalize com a colheita da safra de milho. Eu acredito que dentro de 45 a 60 dias no máximo, o milho já começa a ser colhido, né? O preço começa a baixar um pouquinho, e isso anima os produtores um pouco, né? Pois é, e o jeito parece que é preparar o bolso mesmo. É que os medicamentos também vão ficar mais caros a partir de hoje. O aumento pode chegar a 12,5%. O aumento atinge mais de 9 mil medicamentos em todo o país. O reajuste nos preços dos remédios teve por base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, que acumula variação de 10,36% entre março de 2015 e fevereiro de 2016. Segundo a resolução, as farmácias e drogarias deverão manter à disposição dos consumidores e dos órgãos de defesa do consumidor a listas dos preços de medicamentos atualizadas. Na outra ponta, a conta de luz vai ficar um pouco mais barata a partir de hoje. Com a bandeira verde, pela primeira vez desde que o sistema começou a vigorar, não será cobrado valor extra na tarifa. É que, segundo a ANEEL, houve aumento de energia disponível com redução da demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. Em 2015, os brasileiros pagaram um total de 14,712 bilhões de reais a mais na conta de energia. As empresas que contraírem empréstimos e financiamentos no BNDES continuarão a pagar 7,5% ao ano. O Conselho Monetário Nacional manteve a taxa de juros de longo prazo, que permanece no maior nível em quase 10 anos. A Receita Federal recebeu até o final da tarde de ontem mais de 6.580.000 declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física, 23,1% das declarações previstas para este ano. O prazo de entrega começou em 1º de março e vai até 29 de abril. Quem perder o prazo estará sujeito a multa de 1% do imposto devido por mês de atraso ou R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. E já vamos mostrar que karatecas de Patos de Minas conquistam ouro em campeonato em Las Vegas. Agora 11h48. Dois karatecas patenses têm feito bonito nos campeonatos. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, Rafael Nascimento e Luiz Henrique conquistaram o ouro. Mas isso é só o começo para esses dois jovens. Os karatecas de Patos de Minas, Rafael Nascimento e Luiz Henrique Bessa, participaram neste mês do campeonato US Open Las Vegas e trouxeram para casa a medalha de ouro. Rafael Nascimento participou pelo 2º ano consecutivo do campeonato. Ele garantiu a primeira colocação na categoria Sub-21. Luiz Henrique Bessa estreou na disputa com ouro na categoria Elite Kata 16-17. É um Open a nível mundial, onde está atletas do Azerbaijão, Cazaquistão, Itália, França, são as potências do karatê mundial. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado, fiz grandes lutas e com atletas de nível, até um campeão mundial, tive a oportunidade de estar lutando com ele, fiquei muito feliz com essa experiência, só tenho a ganhar durante o ano. Eu tinha muita vontade de participar do US Open, porque é um campeonato de alto nível
onde eu encontro meus adversários que eu pego em pan-americanos, sul-americanos. Rafael se lembra dos momentos fora do país e conta para a nossa equipe das estratégias usadas para conseguir a medalha de ouro. A cada luta a gente tem que se ajustar, se reinventar, porque eu costumo comentar com os meus colegas que cada país tem uma estratégia de luta, tem uma característica. A gente tem que se ajustar e tentar anular ao máximo aquela característica deles. Luiz Henrique venceu todos os seus adversários. O karateca de 16 anos ficou deslumbrado com a organização do campeonato. Tem atletas que eu admiro muito, principalmente nas categorias do adulto, e eu fiquei deslumbrado com o nível, mas consegui manter o foco e consegui o objetivo. Um dos incentivadores dos karatecas é o professor de karatê Emerson Nascimento. Quando os dois adolescentes estão em Patos de Minas, é ele quem passa os treinamentos. A gente fala que treina duas modalidades, uma para a gente competir dentro do Brasil e uma fora, porque lá no exterior eles lutam de uma forma diferente, a arbitragem é de uma forma diferente da do Brasil. Então chegando lá a gente já tem que estar mais ou menos preparado para lutar igual a eles. Tão jovens e determinados, os dois karatecas têm um objetivo em comum: vencer as competições dentro e fora do país. Depois de um campeonato em Las Vegas, eles têm pouco tempo em Patos de Minas e já partem para outros lugares. Eu viajo para o Rio de Janeiro para disputar o Arnold Classic Brasil, que é outro evento internacional. O Arnold acontece em 3 países só no mundo, Brasil, Portugal e Estados Unidos. É um evento muito forte, onde vem atletas de todo o mundo também, e eu estou bem preparado para poder estar lá. Daqui 2 semanas eu vou competir estadual e no início do mês de maio eu vou competir seletiva do Sul-Americano em Goiânia. Tempo e temperatura. Oferecimento. Promoção! Compre seus óculos de grau, armação mais lentes e leve outra armação grátis. Vem para New Color Foto e Ótica. Vamos ver agora como fica o tempo para esta tarde em Patos de Minas e região? Então acompanhe. A sexta-feira em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima registra 17 graus e a máxima poderá atingir os 32 graus. O índice ultravioleta registra 13 e será considerado extremo, sem previsão de chuva para as cidades da região. Em Presidente Olegário e São Gotardo, a mínima é 17 graus. Em Lagoa Formosa, a mínima é de 18 graus. Em Varjão de Minas, a máxima é de 29 graus. Já em Lagamar, o dia deve ser um pouco mais quente. A máxima poderá atingir 34 graus. Já a situação financeira de Patos de Minas e falta de informações prestadas pela Prefeitura preocupam. A arrecadação do município aumentou 20%, enquanto os débitos quase 40%. Com as contas totalmente desequilibradas, a saúde financeira do município pode sofrer um colapso. E a falta de prestação de informações pela Prefeitura complica ainda mais a situação. Os números são preocupantes. Mesmo com o aumento das receitas em mais de 20%, as contas da Prefeitura, deixadas para serem pagas no ano seguinte, vêm crescendo. Se no final de 2013 o débito era de 40 milhões, no final de 2014 ele saltou para 55 milhões. Isso é o que nós chamamos na contabilidade de restos a pagar, ou seja, aquela dívida que a despesa é realizada no ano e ela fica para pagamento no ano seguinte, né? E temos, por outro lado, a dívida consolidada, o que nós chamamos de dívida fundada, é aquela dívida a ser pago a longo prazo, com um período superior a um ano. O vereador Francisco Frecchiani demonstrou preocupação com a situação na reunião dessa quinta-feira na Câmara Municipal. Ele disse que, ao invés da situação financeira do município melhorar, ela vem piorando. O que me preocupa é que a nossa dívida vem aumentando, em que pese a receita ter aumentado significativamente, em torno de 25% de 2013 para 2014, né, inclusive a receita corrente líquida. A despesa com o pessoal, em vez de ser reduzido o percentual porque aumentou a receita, ela aumentou significativamente também, de 109 para 134 milhões por ano. Se considerarmos aí 10% de aumento em 109, iria para 120, mas ainda assim aumentou 14 milhões de reais por ano. Os números, no entanto,
devem ser ainda mais alarmantes e como agravante da falta de informações sobre a situação financeira do município. Não sabemos qual o percentual de comprometimento da receita com a folha de pagamento, não sabemos o que o município arrecadou, o que o município gastou. O que nós sabemos é que o município não está pagando seus fornecedores. E segundo o vereador, a administração municipal não parece preocupada com as dívidas. A passagem da tocha olímpica por Patos de Minas, por exemplo, vai custar cerca de R$500 mil. Há poucos dias tinham 70 empregados de uma empresa de segurança contratada do município na porta da prefeitura, todos de aviso prévio, porque segundo a empresa, ela não recebia desde agosto do ano passado, salvo engano. E agora nós estamos vendo uma licitação para contratar 32 seguranças para a tocha olímpica, em que pese alguns estarem falando que vão gastar em torno de R$1 milhão, eu acredito que pelo menos R$500 mil com a passagem dessa tocha, o município vai gastar. Que seria para nós uma grande honra passar a tocha olímpica em Patos, né? Nós seríamos vistos pelo mundo inteiro. Mas na situação atual e na conjuntura atual de Patos, eu fico com vergonha de mostrar nossa cidade para o mundo. Por hoje é só, mas agora vocês ficam na companhia do Gui Boaventura. Boa tarde e aproveitem o final de semana.